Qual o sinal de Jonas? Jesus caracteriza uma geração má, aquela que fica pedindo sinal, e ele diz, olha, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Qual o sinal de Jonas? O sinal de Jonas, vamos ver a história, vamos lembrar a história de Jonas, amor? Vamos lá. Jonas é engolido ali no ventre de uma baleia, no terceiro dia ele é cuspido, né? Ele sai ali do ventre da baleia. O sinal de Jonas é diretamente o sinal daquilo que aconteceu com Jesus. Morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E quando Jesus fala, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas, é que o maior sinal, o sinal que sustenta a minha e a sua fé, é um sinal de que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. O sinal da ressurreição é o sinal principal, é o sinal que sustenta a nossa fé. Santo Agostinho, ele já fala de uma forma muito clara que a fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Resumindo, acabou. Essa frase já resume a nossa fé. A nossa fé é que Jesus ressuscitou. E com a sua ressurreição, até a morte foi vencida. Se a morte foi vencida, que do ponto de vista humano, a morte ela é invencível, imagina as outras coisas. Daí a gente vai entender uma coisa importante, que o que nutre a esperança do cristão é que não existe impossível para Deus. Que através da ressurreição, ele provou isso. Que nem a morte é capaz de vencer a Deus. Aí vamos colocar na mesa aqui. Imagina um problema no casamento. Imagina um problema financeiro. Imagina um problema de saúde. O que diante de Deus pode ser maior do que ele? Nada. E essa é a nossa esperança. Agora, nós precisamos entender que, imagine a esperança como uma grande fogueira. E ela precisa, né, por exemplo, se você pegar uma fogueira e você colocar ali um foguinho assim, e dentro de uma caixa fechada e não bater nenhum vento, ela vai apagar por si mesma. Ou seja, ela não vai ter oxigênio para poder queimar. E a esperança, da mesma forma, ela precisa do vento para poder ela ficar acesa. Então, de uma forma direta, a esperança ela precisa da tribulação. Ela precisa da dificuldade para ela se manter viva. A tribulação, a luta, a dificuldade, ela vai mantendo a esperança viva, e quando o vento da dificuldade ela vem e vai mantendo a fogueira da esperança viva, simplesmente é para que a gente entenda que a nossa esperança não é simplesmente esperar que aquela tribulação vai passar, mas a nossa esperança, ela é verdadeiramente inabalável. É Deus. Ele é a nossa esperança. Então, toda a nossa razão terrena de esperança, ela deve morrer. Uma após a outra. Eu tenho esperança por quê? Porque eu sei que pode haver uma situação melhor. Eu tenho esperança por quê? Porque da outra vez eu passei por isso e depois eu fiquei melhor. A esperança por quê? Porque fulano disse que vai ficar bem. Não, todas as nossas seguranças terrenas, elas devem morrer, uma após a outra, para que venha à tona uma razão que é inabalável, que é Deus. Por isso que quando a gente mergulha diante desse mistério da esperança, a gente tem que fazer um exercício de tirar toda a segurança terrena e abraçar a esperança inabalável, que é Deus, que foi a esperança que sustentou a vida dos santos. Que sustentou a vida dos santos. São João Crisóstomo, ele escreveu, eu vou resumir um pouco aquilo que ele escreveu, e ele perguntou o seguinte: de onde vem que 12 homens ignorantes,
que viviam às margens dos lagos, dos rios e no deserto, enfrentassem tal empreendimento, e aqueles que talvez jamais haviam ido a uma cidade, a uma praça, se entregasse a uma luta contra toda a face da terra. Olha que coisa interessante que ele fala, né? Como que a gente pode entender que 12 homens que viviam pescando, viviam na praia ali trabalhando, viviam no deserto, nos lagos, nos rios, enfrentassem um empreendimento tão grande, né? Talvez eles nunca tivessem ido à cidade, à praça, viveu aquele tempo todo ali como um pescador. E de onde vem que uma pessoa daquela, que pessoas como os 12 apóstolos, entregassem a luta, uma luta que travou contra toda a humanidade, contra todo aquele povo? Né? Como que a gente pode pensar que na prisão, depois de tantos milagres, uns fugiram, né? O outro negou, mas de onde vem que enquanto Cristo vivia, enfrentando ali ataques dos judeus, ataques dos fariseus, não seria normal olhar para eles e dizer assim, eles são loucos? Como que eles fizeram uma coisa dessa? Como que eles deixaram tudo aquilo que estava vivendo, cada um deixou o seu trabalho, o seu emprego, simplesmente pela causa de um homem? Como entender na cabeça de um apóstolo perseguido, maltratado, ver um coxo levantar, ver um cego voltar a enxergar e, na sua própria realidade, não ser liberto da prisão ali naquele momento e sofrer, e ser cuspido, e ser apedrejado? E São João Crisóstomo diz o seguinte, é evidente que se não o tivessem visto ressuscitado como uma grande prova do seu poder, eles não teriam se aventurado numa obra tão perigosa. É como São Paulo disse, se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Ou seja, qual é a fé inabalável? É a fé que o sustentáculo é a esperança de que Deus está vivo, que Jesus ressuscitou. E ele venceu a morte. Pronto. Essa é a esperança do cristão. E nada mais. É assim como o Santo Agostinho resume, a fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Por isso que Jesus fala, olha, geração má, vocês pedem sinal, mas outro sinal não vai ser dado, a não ser o sinal de quê? De que eu vencerei o mundo. Eu vencerei a morte. Então, quando a gente estiver passando por alguma dificuldade, todos nós passamos, vamos trazer no nosso coração essa certeza de que a nossa esperança está num Deus que venceu a morte. E sabendo que ele venceu a morte, ele pode vencer tudo. Ele pode vencer tudo. E sabendo que essa realidade, ela nos toca a cada dia e precisamos renovar essa certeza dentro do nosso coração. Tem um exemplo, amor, dos europeus, que é o seguinte, quando o frio está muito forte, existe uma diferença do frio de novembro para o frio de março. Né? Por quê? O frio de novembro é aquele frio sem esperança, porque é o frio que a pessoa está vivendo e está vindo o inverno. Ou seja, aquele frio, ele dói muito. Às vezes, ele é mais ameno do que o frio de março, mas ele dói muito mais porque a pessoa está sem esperança, porque aquele frio que está doendo, ele só vai piorar. Ou seja, um frio maior vai chegar, né? Os europeus contam. E em março, a temperatura está até melhor, ou melhor, está até mais frio, né? Mas é um frio de esperança, porque o verão já está chegando. Então, aquele frio de março, ele não dói tanto como o frio de novembro. Apesar do frio de março ser mais forte. Porque o verão está chegando. Assim é a nossa vida, é a nossa luta. É passar o frio, é passar a dificuldade, é passar o inverno, sabendo que sempre o verão está próximo. Quem tem Deus na alma e a certeza de que Deus venceu a morte, o verão está sempre perto. O verão está sempre diante dos nossos olhos. Coragem, eu venci o mundo. Se estáis cansados, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. O Senhor deixou muito claro, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então que esse Evangelho nos ajude a
entender os caminhos. Né? Tem um filósofo chamado Kierkegaard que ele fala o seguinte: quando a gente falar não há mais nada o que fazer, o que é que a gente deve fazer? Aí ele diz, reze. Aí a gente responde, mas eu rezei. Aí a gente diz, reze ainda mais. E mesmo que diante dessas insistências de oração, aquela situação dure de forma tão dura, e que realmente pareça haver que não há mais nada a fazer, a esperança nos indica ainda uma tarefa: resistir até o fim e não perder a paciência. Isto, evidentemente, não é possível pelos nossos esforços, mas pela graça de Deus. Então, a graça de Deus que nos sustenta. Está difícil, reze. Eu já rezei, reze mais. Não aguento mais rezar. Confie, esperança, paciência. Mas, Guto, eu não aguento. Realmente a gente não aguenta não, mas confie na graça de Deus. Por isso que nós vamos colocar nos comentários agora: a tua graça me sustenta.